Boa noite, Lúcia. Vamos iniciar, né? Você é fiel, a primeira que entra. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Ana Célia. Boa noite, Yara. Estamos mais uma vez, aqui no horário das 18 horas, por conta da nossa pré-festa, né? A pré-festa da nossa padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres. Espero que vocês estejam ligados, conectados na pré-festa. Tá muito bonito, tá show mesmo. A abertura foi sensacional e as noites estão sendo muito boas também. Então hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da segunda carta a Timóteo. É isso? Vocês estão com a Bíblia de vocês aberta? Então vamos abrir aí no Evangelho de hoje, né? O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 13, que ele vem falar, ele diz assim, como é curtinho, dá pra gente ler. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu desse lugar e voltou para a sua terra. Ensinava as pessoas na sinagoga, de modo que ficavam admiradas. Diziam, de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Esse homem não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres aí por causa da falta de fé deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, Jerônimo. Boa noite, Carol. Nós vamos aqui fazer uma reflexão em cima desse evangelho. Umas coisinhas aqui me chamaram a atenção. Lá no finalzinho do versículo 54, ele diz assim,
ficavam admirados, né? Então, Jesus, as pessoas ali, toda daquela aldeia, eram parentes, família, amigos de Jesus. Então, ficavam admirados com as palavras que ele tinha, né? Com as palavras que ele ensinava. Mas, ao mesmo tempo dessa admiração, eles também ficavam escandalizados. Lá no versículo 57. Escandalizados porque eles pensavam: quem é esse Jesus? Esse Jesus não é aquele que estava sempre conosco, morando aqui pertinho? De onde é que vem tamanha sabedoria desse homem? E mais uma vez, né, ao mesmo tempo que eles admiravam, eles ficavam escandalizados, porque não admitiam que Jesus, ali nascido entre eles, da família pertinho, por isso que eles diziam: esse homem não é o filho do carpinteiro, né? E nós não conhecemos sua mãe, seus irmãos, seus parentes, a família mais próxima, que se chamava de irmãos, né? Os primos. Então, nós temos aqui uma pequena reflexão sobre essa leitura de hoje. Primeiro, como nós já falamos, como já falei aqui, as pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Jesus, mas ao mesmo tempo ficavam escandalizados ao perceber de onde Jesus saiu, né? Quando ele pergunta: não é aquele o filho de José o carpinteiro? E se perguntavam: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa? De onde vem tudo isso? Então, São João Crisóstomo, ele comenta que o povo daquela aldeia, né, os nazarenos, eles, além de admirarem Jesus, eles também, por que só ficavam no lado da admiração? Porque no fundo, eles tinham inveja de Jesus, né? Por conta dessa inveja é que não levou-se a crer, né? Não acreditavam em Jesus. Falar de Jesus às pessoas da nossa família hoje é difícil, né? Como Jesus lá na família deles, ninguém acreditava nele. Então, a gente vê hoje para nós que falar de Jesus para nossa família é muito difícil. É muito difícil, mas se faz necessário, porque a gente também tem que evangelizar os de nossa casa, os de dentro da casa. Então, quando ele diz assim: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Que pena, né? Quantas vezes nas nossas missões a gente diz logo assim: eu não quero ficar na minha comunidade, né? Eu quero ficar em outra comunidade. Por que será, hein? Como diz aqui, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua própria família, né? Então, que fique essa mensagem para nós hoje, né? Oi Jerônimo, oi Franci, oi a Cris. Então, que fique essa mensagem para nós, essa admiração, que não fique só, né? Que nós não fiquemos só nessa admiração, só em admirar Jesus, né? E que a gente parta para a ação, né? Oi Ana Teresa. Então, e hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia dos Jesuítas, chamado os Jesuítas, né? Companhia de Jesus. Então, peçamos assim a intercessão de Santo Inácio de Loyola a cada um de nós, para que a gente tenha essa coragem de testemunhar Jesus Cristo, testemunhar a pessoa de Jesus Cristo aos de fora e principalmente aos de dentro da nossa casa. Peçamos também a coragem de nos colocarmos na firmeza, no crescimento espiritual. Amém? Então, nós estamos mais uma vez aqui reunidos na Santíssima Trindade, que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo.
E vamos para boa noite, ô Helenita, ao povo que chegou agora. Então vamos para nosso estudo propriamente dito, né? O estudo, não é atraso não, mas é assim mesmo. Assim mesmo, sei que você trabalha, não sei nem que milagre você tá uma hora dessa aí conectado, ô Helenita. Então vamos lá. Pegando a Bíblia, antes de tudo, vamos pegar nosso livrinho. Vamos abrir aí na página 5 do nosso livro. E como todas as vezes antes do nosso estudo, façamos aí as nossas orações antes de ler a Sagrada Escritura. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira que vós pregastes. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Então vamos aí, pega a Bíblia de vocês. Isso, a Ana Célia, muito bem, hoje você lembrou que é às 18 horas. E dessa semana aqui é o último, né? Que na próxima semana a gente vai se dedicar mais ainda só aos festejos da pré-festa. É isso? E voltando depois a pré-festa, a festa, depois tem a pós-festa, que é a Semana da Família. Aí aqui a gente volta depois da Semana da Família, lá quase um mês, né? Lá pro dia 24, se eu não me engano, de agosto. Então vamos aí. Capítulo 2, cujo título diz assim: O Bom Soldado de Cristo. Você, porém, fortifique-se sempre na graça que está em Jesus Cristo. O que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, transmita-o a homens de confiança que, por sua vez, estejam em grau de ensiná-lo a outros. Participe dos sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Ao se alistar no exército, ninguém se deixará envolver pelas questões da vida civil, se quiser satisfazer a quem o alistou no regimento. Do mesmo modo, um atleta não receberá a coroa se não tiver lutado conforme as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Procure compreender o que estou tentando dizer, e o Senhor certamente lhe dará inteligência em todas as coisas. Vamos parar um pouquinho por aqui? Vamos refletir o que é que diz aqui? Nós já vimos o primeiro retrato do agente de pastoral, né? O primeiro retrato do pastor. Aqui nós estamos vendo o segundo retrato. E aqui, eu sempre anoto aqui no meu caderninho, que é para eu não esquecer, viu, meu povo? Por isso que eu anoto aqui. No meu caderninho, eu notei aqui, ó, que a palavra-chave desse versículo aqui, de 1 a 7, né? A palavra-chave é fortificar-se na graça. Logo no início ele diz: você, porém, fortifique-se. Em quê? Sempre na graça que está em Jesus Cristo. Não é para fortificar-se em outras coisas, né? Mas fortificar-se na graça que está em Jesus Cristo. Já pensou? Todos nós, soldados de Cristo, né? Fortificados pela fé, alimentados pela fé, e indo para a batalha, para a nossa missão. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, né? Fortifique-se sempre na graça de Jesus Cristo. Não há vitória sem luta.
né? Não há soldado ou atleta que resista sem treinamento. Tudo na vida tem que ter um treinamento. E ele coloca aqui o soldado tem treinamento. Atleta, para se tornar um bom atleta, um bom jogador, né? Tem vários dias, vários anos de treinamento. Né? O agricultor, aí ele coloca, depois de tudo isso, desse treinamento, aí ele vai colocar o agricultor. O que ele diz? O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, né? Primeiro a participar dos frutos. E o agricultor somos nós, né? Nós plantamos, então a gente vai colher os frutos. Os frutos da bondade, os frutos do amor, né? Os frutos da benevolência, os frutos da igualdade, as coisas boas, como aquela semente que a gente viu semana passada, a boa semente. Então, nós como bons agricultores, boas agricultoras, nós vamos colher e participar desses frutos. Quem quer vencer tem que se preparar, porque o inimigo, ele é bem preparado, né? Ele tem a força, tem a raça e a capacidade. Então, nós temos que nos preparar como bons soldados, como bons atletas, para a gente colher os nossos frutos. É isso mais ou menos aqui que essa primeira parte está dizendo, o retrato do pastor. Vamos para o versículo 8. Versículo 8. Louvor ao Marte. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Esse é o meu evangelho, e por causa do qual eu sofro, a ponto de estar acorrentado como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. É por isso que tudo suporto por causa dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus Cristo, com a glória eterna. Estas palavras são certas. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, também ele nos renegará. Se lhe formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar a si mesmo. Vamos parar por aqui, né? Esse versículo aqui, do capítulo 2, versículo de 8 a 13, ele vem fazer, como aqui mesmo diz, um louvor ao Marte, um louvor à pessoa que se sacrifica em favor do outro. Marte já está dizendo, né? Que morre por uma justa causa. E quem é essa justa causa? É Jesus Cristo. Quando logo lá no versículo 1 ele diz, você porém fortifique-se sempre na graça em Jesus Cristo. Que é para justamente a gente não cair, né? E ele ainda diz assim, logo no versículo 8 ele diz, lembre-se de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Este é o motivo por qual Paulo está sendo sacrificado, né? Está preso, está sofrendo. Por quê? Por causa de Jesus Cristo ressuscitado. Boa noite a vocês que entraram agora, a Ediene, a Dora Flor e a Joseli. Boa noite para vocês que entraram agora também. Então, ele fala assim, Paulo enfrentou as dificuldades, né? Ele diz,
as dificuldades maiores, mas continua o quê? Paulo continua firme, continua forte, não se descuida nem um instante, né? Tem certeza que vai vencer. E essa certeza dele é a certeza de Jesus Cristo ressuscitado. Ele se fortifica. Pede também que Timóteo se fortifique. E que ele nunca esqueça que ele está ali, Paulo e Timóteo também, por causa de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Paulo tem certeza que vai vencer. Ele não dorme no ponto, nem desanima. Em momento algum nas cartas aqui, a gente vê Paulo desanimado. Ao contrário, além de ele se fortificar, ele também faz o convite para que Timóteo se fortifique, né? Paulo reconhece que a palavra de Deus não está algemada. Bonito, né? Aqui, quando ele diz, lá no finalzinho do versículo 9, ele diz assim, ó: mas a palavra de Deus não está algemada. É por isso que tudo suporto por causa dos escolhidos. Quem está algemado, quem está preso, é Paulo. Mas a palavra não está algemada. Ele manda várias pessoas a vários lugares. Ele está lá, mas os discípulos dele, os amigos dele, estão em outros lugares proclamando esta palavra. Podem prender os agentes, podem prender Paulo, mas a palavra de Deus não pode ser aprisionada, não pode ser algemada. Por isso que nós, que temos um pouco do conhecimento da palavra, a gente não pode ficar só para nós, guardar a palavra aqui, não, só eu que sei. Nós temos que expandir, né? Fazer com que a semente brote, né? Possa até não colher, você também pode até não colher, mas outras pessoas colherão os frutos, assim como nós estamos colhendo os frutos que alguém plantou. No caso, né, nós do Círculo Bíblico, o Espírito Santo ele age em todos, com certeza. Nós dos Círculos Bíblicos, quando era que a gente ia pensar que os Círculos Bíblicos da paróquia já estariam, né, nessa dimensão toda? Que tem paróquias que não têm o Círculo Bíblico, né? Que tem pessoas que não todo dia não sentam numa roda para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, alguém plantou, e esse alguém a gente conhece muito bem, né? Irmã da Paz, isso mesmo. Então, ela plantou, e nós hoje estamos colhendo. E o que nós estamos plantando, outras pessoas colherão. E isso é o que é o bonito da vida, né? A gente planta e outros colhem. E ele fala, ele vem aqui, ele fala aqui desse hino, se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, também ele nos renegará. Se lhe formos infiéis, ele permanece fiel. Olha que coisa interessante. Muitas vezes nós somos infiéis a Deus. Mas o que é que Paulo diz aqui? Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar a si mesmo. Esse hino aqui faz Jesus Cristo solidário com os que lhe são fiéis. Se nós formos fiéis, esse hino serve para nós. Jesus Cristo solidário com as pessoas que lhe são fiéis. Se com ele morremos, com ele viveremos. Então, como Paulo diz aqui, a palavra de Deus não está algemada.
ela é livre, né? A palavra é dirigida a todos. A todos. Entendido? Vamos continuando. Esse aqui, ele é muito longo, esse versículo 14, para terminar, né? Um servo provado no Senhor. Eu vou ler ele aqui em 3 etapas, tá bom? Que é pra gente também não ficar assim, que ele é grande a leitura. Pra gente compreender bem. Então, vamos lá. Versículo 14. Do 14 ao 18, tá bom? Lembre-se dessas coisas, testemunhando diante de Deus que é preciso evitar discussões inúteis, que não servem para nada a não ser para a perdição dos que a ouvem. Procure apresentar-se a Deus como homem digno de aprovação, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que distribui com retidão a palavra da verdade. Evite o palavreado inútil dessa gente que se vai tornando cada vez mais ímpia. A palavra deles é como gangrena que se alastra. Entre eles se acham Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo a fé em várias pessoas. Vamos parar um pouquinho aqui, né? Nesse pequeno relato aqui, que é do versículo 14 ao 18, aqui ele mostra o terceiro retrato do pastor. Ele diz o quê? Podemos dizer aqui que essa parte aqui, desse terceiro retrato do agente de pastoral, ele gira em torno da palavra testemunho. E ele faz aqui, lembrando, logo no versículo 14, ele diz: lembre-se dessas coisas, testemunhando, né? Aparece aqui a palavra testemunho, diante de Deus, que é preciso evitar as discussões inúteis, né? Aquelas discussões que não servem para nada, só faz desgastar a pessoa. Então, dê testemunho disso diante de Deus. É preciso evitar discussões inúteis, né? Apresentar-se diante de Deus como homem, como mulher digna de fé, digno de aprovação, como trabalhador que não tem do que se envergonhar, e distribui com retidão a palavra da verdade. E distribui com retidão a palavra da verdade, a palavra de Deus. Então, testemunhar, a primeira é testemunhar as relações com Deus. Como é a minha relação com Deus? Eu vou prestar conta desse testemunho. Como é a minha relação com Deus, né? Será que é como homem digno? Como ele diz, homem digno de aprovação, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que distribui com retidão a palavra da verdade. Então, o primeiro aqui, o testemunhar as relações com Deus, as minhas relações com Deus. E depois em relação ao conflito, porque aqui também já está aparecendo o outro conflito, né? Quando ele cita aqui esses dois rapazinhos aqui, o Himeneu e o Fileto, né? Que estão desviando o povo da comunidade da verdade, a verdade que é Jesus Cristo.
E esse em relação ao conflito, evitar discussões e os palavreados inúteis. Né? Aí no versículo 16, evite o palavreado inútil dessa gente que vai tornando cada vez mais ímpia. Aí ele ainda compara que a palavra deles, o que eles dizem é como uma gangrena que se alastra. Né? Então, não entre em conflito com essa gente. Deixa eu falar. Às vezes na comunidade a pessoa entra em conflito com outra, em discussão, e só falta não acabar mais. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Né? Não entre em conflito. Não entre em conflito. Evite as discussões e o palavreado inútil. E mais uma vez ele diz, né? Fortifique-se sempre na graça em Jesus Cristo. Você tem a sua missão. E sua missão não é estar discutindo com outras pessoas para ver qual é a verdade melhor. Continuando. Assim, outra coisa que eu anotei aqui, quando ele diz assim, Timóteo não pode ter vergonha da verdade. Né? Paulo diz, Timóteo não tenha vergonha da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo, né, Dona Terezinha, amor? Dona Terezinha e a Vilma. A verdade é Jesus Cristo. Então, Timóteo não pode ter vergonha dessa verdade. Mesmo que ela incomode, porque a verdade incomoda, não é não? Jesus Cristo incomoda. Nós vimos lá no Evangelho, logo no início, na nossa oração, né, no nosso momento orante. Jesus Cristo incomoda. Ao mesmo tempo que as pessoas o admiravam, as pessoas também se escandalizavam com ele. Então, seguir Jesus Cristo é sinal de que também nós estaremos incomodando. Mesmo que Jesus Cristo incomode, mesmo que os outros zombem de Timóteo, mas Timóteo não pode ter vergonha de Jesus Cristo. Paulo também teve traidores e ainda tem gente que procura confundir as comunidades instruídas por ele, que é o caso desse rapazinho aqui, os dois, o Himeneu e o Fileto, desviando a palavra. Aí ele fala que a palavra dele é como gangrena, que logo se alastra. E a gente sabe como é uma gangrena, não é isso? Boa noite, Patrícia, também. Então, nesse que nós acabamos de ler, né, a gente pode tirar aqui, logo no início do versículo 14, o testemunho, procurar apresentar-se e fiel. Muito bem, Dona Terezinha, e fiel. Procurar evitar o palavreado inútil, né? Apresentar-se a Deus como homem digno de aprovação, com retidão, distribuir com retidão a palavra da verdade. Ou seja, trazendo aqui para nós que a gente não pode deixar de ler, também trazendo para nós, né? Nós não podemos estar dono da verdade, ser donos da verdade. A gente tem que testemunhar a verdade, que é Cristo. E a gente tem que evitar também, dentro da nossa comunidade, essas discussões bobas que não levam para nada. Boa noite, Ana Maria. Nascimento aí do Padre Romualdo. É o nascimento do Padre Romualdo? Não sei se é ela. Pois bem, vamos continuar. Continuando aí, no capítulo 19 ao 21, diz assim. Vocês estão entendendo, minha gente? Me dê um retorno aí, viu? Apesar disso, o sólido alicerce colocado por Deus permanece, marcado pelo selo desta palavra. O Senhor conhece os que são seus. Olha o selo da palavra.
O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece a mim, conhece a você, Yara, a você, Lenita, a você, Ana Maria, a você, Terezinha Amorim, a Patrícia, e ao povo que eu não estou vendo mais, a Lúcia, o Jerônimo, Carol, então, a Ediene. O Senhor conhece os que são seus. E ainda, afaste-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Numa casa grande não há somente vasos de ouro e prata. Muito bem, Ana Maria. Numa casa grande não há somente vasos de ouro e prata. Há também de madeira e barro. Alguns são para uso nobre, outros para uso comum. Aquele que se purificar desses erros será vaso nobre, santificado, útil para o seu dono e preparado para toda boa obra. Olha, meu povo, o que logo diz aqui no versículo 19? O Senhor conhece os que são seus. Então, se nós somos do Senhor, nós temos que nos fortificar pela palavra da verdade. E ele ainda manda a gente se afastar da injustiça. Todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Eu coloquei aqui as citações bíblicas, essas duas citações bíblicas que ele está se referindo aí no versículo 19, reforçam o testemunho do pastor diante de Deus. Ele tem que testemunhar. O Senhor ele não conhece cada um de nós com a palma da nossa mão? Ele nos conhece? Então a gente tem que testemunhar, ser testemunha fiel. E diante das pessoas, quando ele diz, afaste-se da injustiça, o Senhor nos conhece e a gente deve dar esse testemunho diante de Deus e diante das pessoas. Não, eu não vou, o Senhor me conhece, ele é um Deus misericordioso, então ele vai ter misericórdia de mim, eu vou fazer tudo que não presta, ele não é Deus misericordioso, então ele vai ter compaixão de mim. Não é por aí, não é por esse lado. O Senhor nos conhece muito bem e nós somos seus, né? Somos chamados e chamadas a sermos santos e santas, porém com alguns pecados, né? Pecadores. Aí ele faz essa comparação, né? Ele usa essa metáfora, né, da casa, ele usa aqui numa casa grande, não há somente vasos de ouro, né? Então, a casa grande é a comunidade que ele se refere, né? A casa grande, a comunidade. Os vasos somos nós. Somos vasos de ouro e prata, mas algumas vezes nós somos pratos de madeira e barro, né? Na comunidade tem os de ouro e prata, tem os de madeira e barro. Mas a gente não vai morrer totalmente barros de madeira, não, e barro não, vasos. Mas nós podemos nos tornar cada vez mais vasos de ouro e prata, né? É só seguir a verdade, testemunhar a verdade, né? E aquele que se purificar desses erros será vaso nobre. Já pensou? Nós somos chamados e somos chamadas a ser santificados, a ser vasos úteis, né? Vasos úteis para o seu dono. Quem é o dono? Deus. E preparado para toda boa obra. Não é isso? Então, os vasos de ouro e prata somos nós que mantemos a fé firme. Por isso que é ouro e prata, né? Firmeza, o ouro firme. E que a gente não se afaste da fé.
E os vasos comuns que ele fala aqui são as pessoas de pouca fé. O grupo liderado por esses dois rapazinhos, o Himeneu e o Fileto, né? São pessoas de pouca fé, que vai atrás de uma verdade minúscula, um V minúsculo, uma verdade pequena, né? Não vão atrás de uma verdade com V maiúsculo, a verdade verdadeira, como diz Jesus Cristo, né? São esses vasos comuns. Mas nós somos os vasos de ouro. Quem não quer ser um vaso de ouro? Né? Quem não quer ser um vaso de ouro? Essa semana, não sei se foi ontem, ou foi antes de ontem, a leitura, dizia a primeira leitura, né? Lá de Jeremias, que Deus manda Jeremias lá no oleiro, né? E ele manda ele observar o trabalho do oleiro. Como é que se faz, né? O vaso. O vaso se desmancha, mas aí ele vai, com retoque, vai se tornando um vaso melhor. Mais bonito ainda. Então somos nós, esse vaso, nas mãos do oleiro. Quem é o oleiro? Deus. Deus vai nos modelando, nos purificando, tirando as arestas que impedem a gente de crescer dentro da comunidade. Por isso que ele diz logo no início a Timóteo: você, Timóteo, fortifique-se sempre na graça que está em Jesus Cristo. E ele diz para cada um de nós também, porque ele nos conhece, porque nós somos seus, né? Devemos ser esses vasos úteis, não vasos inúteis, mas vasos úteis, né? Testemunhando, nos santificando, nos tornando um vaso nobre. Como ele diz lá no finalzinho, lá do versículo 21, ele diz assim: aquele que se purificar desses erros, os nossos erros, será vaso nobre, santificado, útil para o seu dono e preparado para toda a boa obra. Não é isso? Entenderam? Estão entendendo? Meu povo, hoje eu não estou sem relógio e aqui na tela não dá nenhum horário não. Vocês vão me dando aí um sinal de quando tá pertinho. Tá bom? Continuando. Vamos aí. Continuando no versículo 22. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Fuja das paixões da juventude. Siga a justiça e a fé, o amor e a paz com aqueles que invocam de coração puro o nome do Senhor. Evite questões bobas e não educativas. Você sabe que elas provocam brigas. Um servo do Senhor não deve ser briguento. Uma serva do Senhor não deve ser briguenta, mas manso para com todos, competente no ensino, paciente nas ofensas sofridas. É com suavidade que você deve educar os opositores, esperando que Deus dará a eles não só a conversão, mas para conhecerem a verdade, mas também o retorno ao bom senso, libertando-os do laço do diabo, que os conservava presos para lhe fazerem a vontade. Estão entendendo? Aqui é interessante que ele diz: fuja das paixões da juventude. Porque Timóteo
era um jovem, né? Quando a gente lê aqui a carta, a gente vê que Timóteo era um jovem, um rapaz jovem, não era um velho. E essas paixões da juventude, o que é com o jovem? Né? São as coisas, as brigas, né? Assim, um jovem, né? Como é um jovem? Um jovem é briguento, quer resolver as coisas logo assim de imediato. Então ele diz aqui: fuja das paixões da juventude, fuja dessas coisas, fortifique-se, siga a fé, a justiça, o amor e a paz com aqueles que invocam de coração puro o nome do Senhor, né? Então ele vem aqui mais uma vez reforçando aqui o quarto retrato do pastor, quarto retrato do agente de pastoral diante do conflito. Diante do conflito. No versículo 23, evite questões bobas e não educativas. Aquelas coisas não educativas, aquelas coisas que não nos faz crescer na fé. São questões bobas, não educa. Aquilo que não nos educa, que não dá um retorno para nós, aquilo não serve, né? Aquilo é... Aí ele manda evitar essas coisas bobas que impedem as pessoas de crescerem na fé. Como a gente tem, né? Como a gente tem pessoas desse nível nas nossas comunidades. Aí ele fala assim... Então, a síntese desse pedacinho que a gente leu aqui, a gente pode dizer que o pastor deve ser manso, meu povo. O agente de pastoral deve ser manso para com todos. Usar de mansidão, né? Como ele diz aí no versículo 24. Um servo do Senhor não deve ser briguento. Não deve resolver as coisas na discussão, nas brigas, porque eu sou o líder, né? Eu sou pastor, eu vou resolver as coisas do meu jeito, da minha cabeça, que prevaleça só as minhas ideias. Não. Um servo do Senhor não deve ser briguento, mas manso para com todos, competente no ensino, paciente nas ofensas sofridas. Quer dizer que eu vou ser a vida toda levando pancada? Não, não é isso. Usar de mansidão, isso quer dizer que você deve ser bobo, não. Ser bobo é uma coisa, usar de mansidão é outra. E ele ainda diz mais, e com suavidade, né? Com suavidade. Aqui a gente percebe 3 características do pastor, aí no versículo 24, né? Manso, competente, paciente. Manso para com todos. Competente no ensinar. Paciente nas ofensas. 3 características que a gente pode levar para nós, né? Para nós, agentes de pastoral. Ser manso, ter competência e ter paciência, né? Usar de suavidade, suavidade no falar, suavidade no acolher. Usar da pedagogia de Jesus. Olhar o outro com suavidade. Olhar o outro, a outra com carinho, com mansidão, com compaixão, né? Ter compaixão para com o outro. Paulo lembra ainda a Timóteo que não é para ficar se comparando com as outras pessoas, com os outros. Cada um é único, né? Diferente dos outros. Eu sou única,
Você que está aí, a Vilma, a Fabri, Patrícia, Ana Maria, a Yara, a Lúcia, Dona Terezinha Amorim, somos únicos. Não tem ninguém igual a ninguém. Eu sou única. Vocês são únicos. Cada um é diferente do outro. Timóteo tem que assumir seu lugar. Nós temos que assumir o nosso lugar, nosso dom e nossa vocação. Nossa vocação que nós recebemos lá no nosso batismo. Então, e ele diz no versículo 25: é com suavidade que você deve educar os opositores. Eu acho que a gente vai sair, eu acho não. Nós iremos sair dessa pandemia mais santos ainda do que nós já estávamos, com certeza. Porque mais atentos à palavra de Deus. Quando é que a gente poderia imaginar que o nosso círculo bíblico estava sendo realizado através de redes sociais, né? Então nós iremos sair mais santo do que entramos nessa pandemia. E a gente deve pedir, como Santo Inácio de Loyola, né? Pedir a santidade, a suavidade no falar. Com suavidade que você deve educar os opositores, esperando que Deus dará a eles não só a conversão, mas conhecerem a verdade, para conhecer a verdade, mas também o retorno ao bom senso, libertando-os do laço do demônio que os conservava presos para lhes fazerem a vontade. Eu achei interessante que aqui no rodapé ele fala assim, ó: no dirigente deve haver retidão, respeito e acolhimento para com todos, firmeza na perseguição, seriedade na palavra e fuga de conversas ociosas. A gente tem essa mania de alguém conta aqui, aí a gente vai contar para outra pessoa, já aumenta, né? Já aumenta. Então, ó, fugir de conversas ociosas, de fofocas, de brigas, de intrigas. O autor condena uma vez mais os erros que se propagam na região de Éfeso. São apenas agitação feita de palavras vazias. Então a gente tem que evitar palavras vazias na nossa comunidade. Usar de mansidão, pois o Senhor conhece cada um dos seus. Isso, é o telefone sem fio mesmo, Helenita, para não dizer outra coisa, né? É o telefone sem fio, o famoso conhecido telefone sem fio. E aí, meu povo, vocês têm alguma pergunta? Vocês estão entendendo? Bote aí uma mãozinha, um ok, se vocês estão entendendo ou se está complicado. É porque esse texto aqui, começando no versículo 14, ele é muito grande, né? Traz várias lições aqui para nós. Assim como ele disse para Timóteo, ele também está dizendo aqui para nós. Não é isso? E aí? Ótimo. Então vocês estão entendendo. Que bom. Como eu disse para vocês, eu estou sem horário. Não sei nem que hora é essa. Então, aqui a gente encerra o nosso capítulo 2, né? Mas eu espero que vocês façam uma revisão em casa, né? Leiam o capítulo 1 e o capítulo 2, assim, em casa, com mais calma, né? Com mais atenção. Olha os verbos, olha as palavras.
assim mais atentamente, versículo por versículo. Ah, muito bem, Helenita, obrigada. Tá bom, meu povo? Então vamos aqui para a nossa oração final, né? Aqui no livro. E vocês estão acompanhando, né? A festa da padroeira. A festa não, a pré-festa. Eu espero que sim, que eu também estou acompanhando. Eu estou gostando muito. E vamos fazer nossas ofertas, tá bom? Vamos lá, meu povo. Ó Jesus, divino mestre, vós tendes palavra de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, em vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós, né? Tende piedade de nós. Ó Jesus, como o Cleito diz, ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Muito bem, Francisco, mas falta 3 minutos, né? Mas eu vou passar um pouquinho. Ó, quero dizer que você já tem um livrinho de vocês? Eu já tenho o meu livrinho. Só não tenho a máscara, né? E a blusa, porque eu só fui encomendar, porque ainda não, quando eu fui, não tinha mais. Procure o livrinho de vocês. Vão lá na lojinha da paróquia e adquiram o livrinho de vocês. Gostei muito do livrinho. Muito bom mesmo o livrinho. Então, meu povo, olha, está tendo a pré-festa, que começou no dia 26 e vai até a outra semana, no dia 4, né? A transmissão está sendo pelo Facebook Maria, e também pelo YouTuber, né? Muito bem, Lúcia, você tem. Boa noite, Alessandra, você que está entrando agora para fechar o momento. No dia 5 vamos ter, né? Começando a festa, temos o terço, temos as novenas, a adoração ao Santíssimo e a missa, né? As missas. E não esqueçam que no Dia dos Pais... Ah, Lúcia, tu já tem tudo isso, Lúcia? Eu não tenho não, que eu fui comprar a minha, não tinha mais. No Dia dos Pais, veja a hora pela minha blusa, que a blusa tá linda. No Dia dos Pais vai ter você não vai almoçar em casa, você vai na paróquia pegar a sua feijoada por apenas R$10, tá bom? Vai ter o drive-thru e você pega a sua feijoada para você homenagear o papai em casa comendo uma gostosa feijoada. E não esqueçam de adquirir o livro, a máscara, a blusa e também... eu tenho, porque eu já dei a minha, como é? Esqueci agora, ó, minha gente. O outro que faz parte do kit, capelinha. Eu comprei a minha, mas eu já doei já. Então, vou ter que comprar outra. Não esqueçam, tá bom? De fazer tudo isso. E, meu povo, a gente vai se encontrar qualquer dia. Eu já ia dizer que a gente ia se encontrar na festa da padroeira. Mas a gente vai se encontrar qualquer dia, a gente se encontra. Vamos escutar que estivemos reunidos em nome da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos terminar com essa música aqui do Padre Zezinho, muito bonita, que fala aqui sobre o início do nosso estudo. R$10. A R$10 é a feijoada.